para todo o Brasil. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Conforme nós já citamos aqui, está conosco o presbítero irmão William Nascimento, que esteve ali ministrando a palavra do Senhor. A paz do Senhor, meu querido presbítero. A paz do Senhor para o pastor Sidney e todos os irmãos ouvintes da rádio. Está aqui também o nosso irmão cooperador presbítero Aguinaldo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos ouvintes, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aí já na live aí, que Deus possa honrar a vida de cada um para a glória de Deus. Estávamos ali, né, pastor, no encerramento ali da campanha, e foi uma benção a campanha dos 12 meses, depois logo em seguida fomos no monte, e deu para sentir a presença de Deus poderosa, né, pastor? Glória a Deus, foi uma benção tremenda, muitas pessoas, amém, a irmã foi curada lá com câncer, né? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, e Deus agiu poderosamente, amém? E esta noite não vai ser diferente, né, presbítero? Aqui, você que está fazendo esse propósito, que começou desde o dia 2 de janeiro, dentro do seu lar, juntamente com a sua família, com seus familiares, nós estaremos entregando esta campanha, amém, ao seu favor. E Deus está realizando com chave de ouro, amém, as bênçãos e a vitória sobre a sua vida. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, gostaríamos que você compartilhasse, curtisse, você querendo uma palavra aí, amém, começa a pedir para nós aí que o presbítero, o irmão William, estará tirando uma palavra. Falar em palavra, o nosso querido irmão diácono, irmão José Martins, pediu uma palavra, né? Ele esteve conosco no monte, ele e seu filho, o jovem Mateus, amém, está contigo, presbítero William. Amém? Vamos então ler a palavra por irmão que tinha falado com o pastor. Salmo 90, essa é uma passagem que já tem algum tempo aqui, que a gente já viramos anos e estamos estudando esse salmo. Salmo 90, versículo 12, o salmo que tem cujo título A Eternidade de Deus e a Fragilidade Humana. Na verdade, esse salmo foi escrito por próprio Moisés. Moisés foi citado aí nesse salmo, o salmo que ele mesmo cantou, ele escreveu, que tem cujo título A Eternidade de Deus e a Fragilidade Humana. Que há, né, pastor, esse entreveio, né? A gente entender a eternidade de Deus, a nossa fragilidade não consegue assimilar. E eu vou ler o versículo 12, que diz assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos um coração sábio. Esse salmo é muito interessante porque o título dele já começa dizendo a eternidade de Deus e a fragilidade humana. O ser humano em si não consegue entender a eternidade de Deus. Então vai ter sempre essa fragilidade, né? Deus colocou dentro de nós a ideia da eternidade. E aqui a oração de Moisés, o cântico de Moisés, no versículo 12, ele fala assim: Senhor, ensina-me a contar os dias de tal maneira até que eu consiga um coração sábio. Na verdade, Moisés não estava pedindo para Deus ensinar ele a contar os dias. Esse contar dos dias está dizendo assim: Deus, eu quero aprender a viver todos os dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Porque, pastor, a gente como ser humano, por isso que até o título desse salmo é A Eternidade de Deus com a Fragilidade Humana. A gente tem o costume de contar só as datas boas da vida. A gente geralmente conta ano novo, a gente só celebra o ano novo, geralmente aniversário da mãe, aniversário do pai, o nosso próprio aniversário, Natal e Ano Novo. Ou seja, geralmente são 6 datas que o ser humano comemora. A gente, esse ano de 2020, vamos ter 366 dias para viver. E a gente só comemora 6. A gente comemora dia 1º, aniversário da mãe e do pai, nosso aniversário, Natal e Ano Novo. Ou seja, de tantos dias que nós temos, a gente só consegue celebrar só esse. E isso é uma fragilidade. É o que Moisés está pedindo. Senhor, eu quero viver. Porque, na verdade, a gente tem que celebrar todos os dias. O nosso ano começou dia 1º, mas não foi só do dia 1º, ele vai se estender até o dia 31 do dia de dezembro. E aqui Moisés está pedindo: Deus, me ensina a contar os dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Porque um coração sábio, ele celebra o dia enquanto o dia é dia. O coração sábio, ele aproveita a hora enquanto a hora é hora. Moisés aqui, eu não sei qual é a situação que ele estava vivendo, mas ele pediu: Senhor, eu não quero ficar escolhendo data para viver. Eu quero viver todos os dias da minha vida aproveitando. A gente tem que aprender a viver, pastor, os dias, né? A gente vê ao longo do tempo aí que as pessoas preferem tirar a vida para não vivê-la. De modo que a vida foi feita para a gente viver. E como que eu vivo ela? Aproveitando os dias, todos os dias, irmão. Independente se choveu ou se fez sol, eu tenho que aproveitar, tirar o que é de bom da vida.
E aqui Moisés está pedindo, Senhor, me ensina a contar os dias até que eu consiga alcançar um coração sábio. Um coração sábio, ele agradece pelo sol, ele agradece pela chuva, ele agradece pelo frio, ele agradece pelo que deu certo, ele agradece pelo que não dá certo. Ou seja, quem aproveita o dia de verdade, não escolhe data para viver. O dia que Deus celebrou para ele é o dia que ele agradece de todo o seu interior. Então é isso que Moisés pede aqui no Salmo 90, versículo 12. Senhor, me ensina a contar os dias de tal maneira que alcance um coração sábio. Glória a Deus, que benção, né? Aí, diácono irmão José Martins, amém? Esta palavra para o Senhor, amém? Então, aproveita, amém, o dia que Deus concede do irmão ficar sobre os seus pés na face desta terra. E a próxima palavra aí é para o jovem Mateus, que esteve conosco também no Monte Presbítero. Amém. Vamos aqui tirar uma palavra aqui para o nosso irmão Mateus, para a glória de Deus. Vou ler Jeremias, capítulo 18. É um texto muito conhecido, né, de todos nós cristãos. A casa do oleiro, capítulo 18 de Jeremias diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce até a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia era de barro, e quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Irmãos, esse é um texto muito interessante, porque aqui a gente observa que Deus queria revelar a Jeremias o propósito que ele tinha com Israel. E aqui é bem claro que quando Jeremias desce nessa visão que ele teve do oleiro trabalhando, e é bem claro que o texto fala assim: e ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas, ou seja, não era mais de uma roda, era sobre as rodas. Quem trabalhou em olaria sabe qual é o processo, sabe como é. Então é mais de uma roda. Então ele viu ali na figura de um homem trabalhando nas rodas sobre o barro. Ou seja, enquanto o barro estava sobre as rodas, ele estava sob a direção daquele que estava guiando. Só que mesmo o vaso estando na mão do oleiro não evitou que ele viesse a se quebrar. De um modo que eu entendo, pastor, que essa palavra é que Deus não quebra ninguém. O propósito de Deus é de restauração. Aqui, Jeremias, quando ele vê que as rodas estavam rodando e o vaso estava na mão do oleiro, a Bíblia mesmo fala, e o vaso se quebrou-se. Não foi escrito aqui, e o oleiro quebrou o vaso. Por quê, irmãos? A gente que se quebra na vida. É a gente que, por nossas próprias decisões, ainda estando na mão do oleiro, a gente se quebra. É aquele irmão que ele está na igreja, ele está servindo ao Senhor, mas as suas decisões, é ele que toma precipitado, ele se quebra. Mas ainda que você esteja quebrado, o melhor é saber que você está na mão do oleiro. E essas rodas que faz o vaso estar na mão do oleiro, eu sempre costumo dizer, é a roda da graça e da misericórdia. Glória a Deus. Enquanto o vaso, ainda que quebrado, está sob a roda da graça e da misericórdia, tem possibilidade de você ser restaurado. A questão é, Deus jamais quebra ninguém. O projeto de Deus é de restauração. Ele mesmo diz, eu vim para destruir, eu vim para restaurar as obras que o diabo fez sobre o povo. Ou seja, Deus não quebra ninguém, irmãos. É a nossa própria decisão. Então vai até para cada ouvinte aí, cuidado com suas decisões. Às vezes você está quebrando coisas que Deus colocou para você viver, você está quebrando por aquela precipitação. Igual Moisés, pastor. Moisés estava no monte, Deus deu as tábuas da lei, ele desceu do monte, viu o povo adorando o bezerro, tomaram de ira, quebrou as tábuas de Deus. Depois teve que lavrar, achar a pedra, lavrar, ter trabalho braçal e subir com ela. Ou seja, irmãos, a gente que quebra as coisas que Deus dá para nós. Então, o projeto de Deus não é quebrar. Nessa passagem bíblica, o oleiro nunca quebrou ninguém. Quem se quebrou-se foi o vaso. Mas louvado seja Deus que ainda quebrado, a gente está na mão do oleiro. Se a gente estivesse na mão do inimigo, ele ia pisar e esmiuçar. Mas como Deus tem graça e misericórdia, caímos sob essa graça e misericórdia, tem o que fazer para nós e esse é o projeto de Deus, pastor, para a nossa vida. Glória a Deus, que benção. O irmão José está acompanhando pelo Face, né? Ele pediu também que era uma palavra, Josiel da Silva. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão, amém, nos acompanhando pelo Face, vai curtindo, vai compartilhando, para que os seus amigos possam ser notificados aí através desse Face, amém, para as pessoas assistirem, né, em nome de Jesus, para a divulgação desta programação que vai ao ar todos os dias das 23h, amém? Então agora uma palavra para o irmão José da Silva, e depois para a missionária Genesa, lá do bairro Serradinho, amém? Amém. O José é uma bênção, é um amigo nosso ali da Assembleia de Deus do setor 4 do Jardim Los Angeles. Um abraço, viu, José? Deus abençoe você, sua esposa, o pastor Lenito e todos os irmãos que ali estão ali. Eu vou ler a palavra para o nosso irmão José, o presbítero José. Gênesis capítulo 1 e eu vou ler o versículo 27. Gênesis capítulo 1, o versículo 27, diz assim: e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus criou o homem e a mulher os criou.
Isso aqui é uma passagem muito interessante, é muito simples, mas tão profunda, que a gente vê que tudo Deus criou. Deus, ele é o dono de toda a criação. A gente costuma dizer que quando algo sai errado, o diabo criou. Não, o diabo não criou nada. Tudo é obra de criação da mão de Deus. Isso é uma grande realidade. Interessante que Deus cria, na verdade, Deus forma, depois ele cria. Antes desse texto aí, fala que Deus formou o homem do pó. Para depois ele dizer que Deus criou. Ou seja, há um processo de formação e criação. Primeiro Deus forma, para depois ele criar. Então Deus, às vezes, na nossa vida forma a gente, como ele faz a forma para que algo venha a ser criado. Nunca a criação vem antes da forma. A forma vem primeiro, para depois a criação. Então, uma palavra aqui para o nosso irmão Josiel: Deus está formando coisas novas, Josiel. E dentro dessa formação ele vai criar algo novo para você. Lembra sempre que tudo é um processo de formação. E o processo, pastor, de formação é mais difícil, porque tem que ter o tato de Deus ali. Ele tem que pegar o barro, tem que apalpar o barro para criar a forma. Depois que criou a forma, aí fica fácil. Aí é só criar o que está sendo formado. Então, a palavra aqui para o irmão Josiel: Deus está criando coisas na sua vida, e dentro disso que ele criou, ele vai formar ainda coisa maravilhosa, que é a imagem e a semelhança dele. Essa é a palavra que eu vou deixar para o irmão Josiel aí. E um abraço, um beijo para sua família. Que Deus te abençoe. Ele falou que ia acompanhar aqui a programação e tá fiel aí no seu propósito. Deus abençoe, meu irmão. Deus está criando coisas novas para você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. São 23 horas e 20 minutos, no horário sul-mato-grossense, em Campo Grande, capital morena de Mato Grosso do Sul, Brasil, amém. No horário oficial de Brasília, são 0 hora e 20 minutos e 37 segundos, amém. Ora, uma palavra para a missionária Genésia, lá do bairro Cerradinho, que está nos ouvindo, presbítero. Amém, missionária Genésia, Deus abençoe a senhora, um abraço. Eu abri aqui minha Bíblia aqui, Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 em diante. Havendo, pois, estado a arca do Senhor sobre a terra dos filisteus durante 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Só até aí, só. Isso é um texto também que eu gosto de entendê-lo, porque foi num período triste de Israel, pastor, quando Israel perdeu a arca da aliança. Perdeu aquilo que era mais sagrado, que era a arca. Eu sempre costumo dizer que a arca não é meramente um objeto. A arca da aliança foi um baú que Deus deu para Moisés, só que não era meramente um baú, era um símbolo da presença de Deus com o povo. Porque dentro daquela arca da aliança, pastor, tinha algo muito interessante. Tinha a vara de Arão que floresceu. Tinha o maná que caiu do céu e as tábuas da lei. Ou seja, aquela arca era um símbolo de confirmação de Deus com o povo, representado na vara de Arão, que é a confirmação de ministério. Tinha o maná que caiu do céu, que é a providência de Deus para com o povo. E tinha as tábuas da aliança, ou as tábuas da lei, que era a palavra. Ou seja, quando a gente perde a arca, a gente só não perde o objeto. A gente perde providência, confirmação, e a gente perde a palavra. E só que essa arca foi restaurada. Depois de um tempo, Davi, quando assume o reinado de Israel, ele vai lá e manda buscar a arca. Então, essa palavra para a nossa missionária irmã Genésia: Deus está levantando a serva do Senhor para restaurar a arca da aliança em alguma área da vida, para a família, para alguém que está intercedendo. Essa arca pode ser tomada por um tempo, como foi tomada aqui pelos filisteus. Só que depois Deus levanta Davi como o rei de Israel agora, né, para todo o povo, e ele tem esse desejo no coração: como que eu vou trazer para mim a arca do Senhor? Aí ele consulta que essa arca estava 20 anos na casa de Abinadab, onde ele vai buscar a arca, leva lá para Jerusalém. O nome do Senhor foi glorificado em todo aquele povo. Então eu vejo aí como um resgatar de Deus para o povo. Então eu creio que a irmã Genésia deve estar orando por alguém, intercedendo por alguém, ou seja, ela está restaurando a arca da aliança para alguém, e Deus é fiel. A mesma arca que Davi conseguiu restaurar e trouxe para o seu povo é a presença de Deus que a irmã vai estar resgatando através de orações e súplica para a vida de alguém. E Deus é Deus que ouve súplica de crente fiel, e a arca vai voltar para onde nunca poderia ter saído, para o povo de Deus. Também a nossa querida irmã Ezene Maria, ela quer uma palavra. Ela diz assim: sou a mãe do Gabriel e quero uma palavra. Esse jovem é uma benção. Está dizendo que é uma benção. Que benção, né? Eu lembro dela, se lembrei. Ezene Maria, amém? A irmã Ezene, ela é ali da Assembleia de Deus, do setor, se eu não me engano, o setor 11. Mas se eu errar, fica ali no bairro Girassol. Eita. Benção. Se eu não me engano, ela é mãe do Gabriel. Então eu vou ler uma palavra aqui para a serva de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim, ó:
E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém, vem o credor para levar os meus filhos para ser escravo. E Eliseu disse: o que eu tenho que fazer? O que eu hei de ter de fazer? Diz-me o que tem em sua casa. E ela disse: a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse o profeta: vai, pede emprestado vasilhas para os seus vizinhos e não poucas. Então entra, fecha a porta detrás de ti e dos teus filhos, então deita o azeite sobre todas aquelas vasilhas e põe a parte para que ela venha estiver cheia. Ela então se trancou com seus filhos e eles traziam as vasilhas até que se encheu. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse o seu filho: traz-me mais vasilha. Porém, ele respondeu: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Amém? Essa passagem aí, a gente conhece, os irmãos que já ouviu muita pregação, quando a serva de Deus passa por uma dificuldade financeira, a questão. Só que naquele tempo, para quitar dívidas, pastor, levava os filhos para ser escravo. E essa mulher foi até o profeta. Profeta, meu esposo era crente, ele temia o Senhor, você sabe que ele servia. E ele foi sincero com ela: o que eu tenho a ver? Só me fala o que você tem na sua casa. Aí ela já falou: sua serva não tem nada. Até então ela falou que não tinha nada, mas peraí, mas eu lembrei que eu tenho uma botija de azeite. E essa botija não tinha azeite. Ela não falou: eu tenho uma botija com azeite. Com é conteúdo. Ela falou: eu tenho uma botija de azeite. Demonstrativo. E é vasilha, não? Ela não tinha nada. Então ele falou: então você vai, pede vasilhas emprestadas e entra pro teu quarto e vai clamar a Deus. E ela fez tudo o que o profeta fez. O interessante é que ela pede bastante vasilha. Ela não vai falar do problema dela. Não foi falar para os vizinhos: olha, eu estou precisando. Não, eu quero só vasilha emprestada, né? Ela não foi falar o que a vida dela estava acontecendo. Ela foi pedir vasilha emprestada. Ela pediu as vasilhas emprestadas e fez tudo que o profeta mandou. Foi pro quarto, fechou a porta, que significa intimidade, e ali Deus fez um milagre acontecer. Aí a Bíblia fala que foi saindo azeite, ao ponto de não ter onde colocar. Ou seja, Deus prosperou naquilo que o profeta deu como a direção para ela. Às vezes a gente recebe a direção de Deus através de alguém e a gente quer fazer do nosso jeito, quando na verdade, do jeito que Deus falou, a gente tem que cumprir. E ela fez tudinho que o profeta fez. Enfim, ela pegou o azeite, pagou as dívidas e viveu do resto. Mas o que eu acho interessante é que aqui no versículo 6 vai dizer que o azeite parou. O azeite não acabou. O azeite parou. Só parou porque não tinha mais vasilha. Porque se ela tivesse mais vasilha, o milagre ia ser consequente e assim para a eternidade. Ou seja, quanto mais disponibilidade que a gente dá para Deus, mais milagre acontece. Glória a Deus. O milagre não acaba. Ele só acaba o dia que Deus tirar a gente da terra. Ele para. Parar é diferente, né, pastor? Parar é eu estar aqui estagnar. Né? Agora, quando acaba, é uma coisa. Ao contrário, a Bíblia diz aqui: e o azeite parou. Ou seja, se aquela mulher, pastor, tivesse mais vasilha, mais azeite ia sair. E o que Deus está dizendo para nós? Quanto mais reserva que a gente dá para Ele, mais Deus vai nos encher. A gente não pode viver limitado com Deus. A gente tem que viver com Deus ilimitadamente mesmo. Deus enchendo e vai enchendo. E é isso que eu quero dizer para a irmã, a mãe do nosso irmão Gabriel, que até errei aqui. O setor é o Jardim Beija-Flor. O setor 10, aqui, né? Perto do Detran, aqui, o setor 10. Então, Glória prepara aí, irmão. A botija aí que Deus vai encher e enquanto mais tiver disponibilidade, Deus vai enchendo e o nome de Deus vai ser glorificado. Tem bênção de Deus chegando aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diaconisa Irmã Maria de Fátima, do Residencial Araras, que esteve conosco também no monte, que é uma palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler aqui para a irmã que estava com a gente no monte ali. Salmo 91, um dos salmos mais conhecidos da igreja, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só o começo desse salmo aí é muito profundo, porque Deus faz uma promessa. Essa promessa é condicional. Não é uma promessa aberta a todos. Existem promessas abertas, igual a promessa de salvação. É para todos, para o branco, para o ímpio, para todo mundo. Já essa promessa aqui é condicional. Por que, William, que ela é condicional? Porque ele fala: aquele que habita. E quem habita, pastor, ele gasta tempo ali. Tem pessoas que ainda que servem ao Senhor, pastor, ele não consegue habitar. Ele até consegue vir, não consegue habitar. Aqui é uma promessa condicional. Aquele que habita, ou seja, aquele que gasta tempo, aquele que não se limita a tempo com Deus, nesse esconderijo, Deus vai colocar debaixo da sua sombra. Vai colocar debaixo da sua sombra. De modo que vai ter descanso. Eu sempre costumo dizer que descanso só tem em Cristo.
Só que para mim receber esse descanso, eu tenho que estar habitando com ele. Não é o caso da irmã, pastor, mas a gente vive um tempo, a gente estava conversando sobre isso, que as pessoas não querem gastar mais tempo com Deus. Né? As pessoas hoje, infelizmente, estão querendo ter um Deus limitado. Né? Eu quero Deus só para aquela ocasião. Quando aqui o Salmo está dizendo aquele que habita, e quem habita mora, quem habita gasta tempo, quem habita quer estar todo dia, né? Como diz o salmista, eu quero gastar dias sobre a tua casa. Aqui está dizendo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai ter sombra e vai ter descanso. Então a palavra para a irmã que esteja conosco ali no monte, ela habitou, ela estava ali, né, pastor? Gastando o tempo dela, aproveitando com Deus, buscando a Deus. Então pode ter certeza que quem habita no esconderijo do Altíssimo tem descanso e tem providência para... Isso é uma promessa condicional. Não é uma promessa livre a todos. É uma promessa para quem habita. Quem habita no esconderijo vai ter descanso para a glória de Deus. Glória a Deus. Está aqui também conosco nosso querido irmão Wellington Martins. Ele falou que era uma palavra. Amém? Depois da palavra para o nosso querido irmão Wellington Martins, nós estaremos preparando para a ministração da palavra de Deus. E depois da palavra, a oração da meia-noite, amém? Onde nós estaremos orando, já vai preparando um copo com água, garrafa com água, a veste lá do receptor, fotografia, você que tem processo na justiça, coloca o número do processo, amém? Ou as documentações, nós estaremos orando e Deus estará entrando em providência, amém? Então, a palavra para o irmão Wellington Martins. Irmão Wellington Martins, Pai do Senhor. Eu vou ler aqui um texto aqui, Ezequiel 37, que também é um dos textos mais conhecidos assim, de nós cristãos, porque ouvimos muita palavra, né, passou muitas pregações. Ezequiel no Vale de Osseco. Ele diz assim, ó, versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, só o Senhor sabe. Só até aí, só. Isso é mais um texto de ensinamento da palavra de Deus. Primeiro porque aqui a gente vê o sentido das coisas, né, pastor? Aqui é o próprio profeta dizendo que veio sobre ele a mão do Senhor. E se ele declara que a mão do Senhor veio sobre ele, ele está dizendo assim, eu tenho alguém que me domina. Glória a Deus. E quando o cristão entende que sobre a vida dele está a mão do Senhor, ele entende que Deus pode levar ele para onde quiser. Porque quem fala, como falou que o profeta, e veio sobre mim a mão do Senhor, está dizendo assim, aonde ele me levar, eu sei que ele está comigo. Porque aqui a questão, Deus tira Ezequiel o espírito e leva para um lugar desfavorável que ninguém quer estar. É um cemitério ao céu aberto. Só que ele falou aqui, e veio sobre mim a mão do Senhor e me fez entrar dentro do vale. Aí o próprio Deus faz uma pergunta para ele, e aí, você tá vendo aí, Ezequiel? Você só vê osso, né? E aí, você acha que poderão ter vida isso aí? Aí Ezequiel, muito sábio, porque o cristão sábio, ele sabe, se Deus me trouxe até aqui, ele é Deus que me tira daqui. Um cristão que entende que a mão do Senhor está sobre ele, ele sabe que se Deus leva até os mais profundos abismos, mesmo Deus tem poder para tirar. É por isso que Ezequiel responde, Senhor, só o Senhor sabe. Ele está dizendo assim, se o Senhor me trouxe aqui dentro desse vale, o Senhor sabe como me tirar. Porque Deus vai confrontar ele. Deus leva Ezequiel dentro do vale e faz a pergunta para confrontar. E aí, Ezequiel, será que você consegue sair daí? Você acha que esse vale tem você acha que tem vida nisso aí? Aí Ezequiel sábio falou, Senhor, se o Senhor me trouxe aqui, é o Senhor que sabe. O que nós temos que entender, irmãos, tem dias que Deus vai levar a gente para vias dolorosas, irmão, faz parte. Tem dias que Deus vai permitir a gente sermos levados para o vale. E Ele vai te perguntar, tá vendo essa situação na sua casa? Você acha que tem saída? Você tá vendo esse problema que se ficou na sua casa? Você acha que tem saída? Você acha que esse problema que você vive, você acha que você tem saída dele? Aí você vai responder, Senhor, se o Senhor permitiu eu estar aqui, então o Senhor que vai permitir eu sair. Ezequiel dá uma prova de um cristão saudável e consciente. Se a mão do Senhor veio sobre mim e me levou dentro do vale, essa mesma mão tem poder de me tirar daqui. É por isso que Ezequiel sai vitorioso aqui desse vale. Porque ele entendeu que essa mão que levou ele até o problema não foi a mão de ninguém, a não ser a mão do próprio Deus. E se a mão de Deus tem poder para levar, essa mesma mão tem poder de dar resposta para aquilo que ele está passando. Então, por irmão Wellington, né, que pediu essa palavra, quem sabe você deve estar passando por alguns vales, Deus vai permitir você passar, fique tranquilo. É a mão de Deus que está te levando. Só que ele vai te perguntar no meio desse vale aí, você acha que tem saída? Você acha que tem restauração para essa vida que você está vivendo? Aí você responde como Ezequiel, Senhor,
Só o Senhor que sabe. Se o Senhor me permitiu estar aqui, e o Senhor tem permissão para me tirar daqui, o nome do Senhor ser glorificado. E Deus tem vitória para você também. Se Deus permitiu, Ele é Deus que permite, mas Ele é Deus que restaura e tira do vale para dar vitória. É isso que foi o segredo que fez de Ezequiel um dos homens que marcou a Bíblia Sagrada, porque ele entendeu que a mão que levou é a mão que tira também do mesmo lugar onde Deus tinha colocado. Glória a Deus, que bênção, né? São 23 horas e 34 minutos. Estaremos preparando já para a mensagem que o servo de Deus estará trazendo para o teu coração. Amém? Esta programação vai ao ar todos os dias das 23 às 0 horas. Amanhã, terça-feira de bênção, terça-feira de vitória, estaremos ali juntamente com a equipe de obreiros, obreira, ali na rua Cojuinha Max 112, no Residencial Búzio. A partir das 19 horas estaremos ali. Que Deus abençoe o pastor Nilson, que está ouvindo essa programação, a sua esposa, a sua sogra, que Deus venha abençoar todos os irmãos que estão nos acompanhando através desta programação. Amém? Momento da Palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos agora entrar aqui para o período da palavra de Deus. Eu desde já quero agradecer a todos o tempo, né? Abrindo a porta de sua casa para receber uma palavra de Deus. E eu creio que Deus vai nos abençoar. Eu quero dedicar esse período aqui, essa palavra. Quero ler Mateus 11, 28. É um texto muito conhecido também de nós cristãos. Mateus capítulo 11, eu vou ler o versículo 28 e o versículo 29. Diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Jesus, que faz o convite sobre o seu jugo. Ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Amém? Irmãos, a Bíblia Sagrada é muito profunda, né? Sempre digo que a Bíblia eu não posso ler. Na verdade, nunca vai achar, né, pastor, Deus pedindo para ler a Bíblia. Vai pedir para a gente meditar. Porque ler você vai só extrair o que seus olhos estão vendo. Meditar você extrai com os olhos, mas entra com profundo sua alma, entra com seu sentimento. Jesus faz um convite. Ele vê um povo que está fadigado, saturado de religião, de peso. E ele vê um povo cansado, um povo fadigado. Ele faz um convite. Esse convite, ele faz assim: olha, vinde a mim. Todos vocês estão cansados, vocês estão oprimidos, vocês estão sobrecarregados, e vem, mas vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí então, vocês acharão repouso ou descanso para vossas almas. Irmão, esse convite de Cristo é muito mal interpretado, irmão. Porque Cristo não está meramente fazendo um mero convite para alívio. Não é meramente um convite ocasional. Ele está dizendo assim: eu quero mudar esse quadro que vocês estão vivendo de uma forma simples, porém objetiva. Jesus está olhando uma multidão que está cansada, fadigada de problema, de religião e peso. E ele está dizendo assim: eu tenho alívio para vocês. Vocês estão sobrecarregados de problema, de luta diária, de pecado, de peso. Mas eu tenho a solução para esse problema. E essa solução está em mim. Só que é interessante que esse convite, ele fala assim: vinde a mim todos vós, mas aprendei de mim. Ele está dizendo assim, não é meramente um convite para você chegar, você tem que aprender. E para aprender, você vai ter que sentar. E vai ter que ouvir o que eu tenho para te ensinar. Aí então você vai achar descanso para a vossa alma. Hoje, infelizmente, irmão, a gente vive um período difícil. E eu sempre digo que a crise não está no evangelho, porque o evangelho é perfeito. A crise está nos evangélicos que levam o evangelho. Porque o evangelho de Cristo é perfeito, é puro, nele não tem erro. A crise não está instalada no evangelho, a crise está instalada naqueles que levam o evangelho. E Cristo, ele sempre ofereceu um evangelho simples, porém de responsabilidade. Esse convite está dizendo assim: o meu fardo é leve, só que esse fardo tem responsabilidade.
O que acontece hoje no nosso meio, as pessoas estão sofrendo dia após dia, as pessoas estão procurando soluções em todas as áreas, mas não querem encontrar em Cristo, porque eles querem encontrar um Cristo que oferece sim uma porta de saída, ele tem, só que uma porta que eu entro e saio. Quando o desejo de Cristo é que ele me alivia, mas que eu venha, que eu possa ser casa dele. Eu falei isso essa semana numa igreja, que o desejo de Deus não é que meramente eu procuro quando eu estou precisando, mas o desejo de Deus que cria relacionamento entre pai e filho. O desejo de Deus é relacionar com a sua criação. Mas na verdade a sua criação só quer ele por um período. Eu só quero o Cristo naquele alívio, porque depois que eu estiver aliviado eu fujo dele. E Cristo está dando bem o objetivo: olha, vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos, mas vocês vão sentar para aprender de mim. E quando eu sento para aprender, pastor, eu sempre costumo dizer numa figura de um aluno e professor. O professor, quando eu vou na escola, eu carrego as minhas dúvidas, as minhas mentiras. E eu sento naquela sala de aula para aprender as verdades. E essas verdades vão mudar as minhas mentiras que eu achava que era verdade. E geralmente na escola, a gente sempre ouvia de professor assim, ó, nunca leva dúvida para casa, né? Põe sempre em xeque, não carrega dúvida para casa. Por quê? Na escola, a gente leva uma mentira que a gente acha que é verdade e somos confrontados pelo professor que vem nos trazer verdadeiramente uma verdade. Cristo, esse convite não é meramente um convite ocasional. Ele está dizendo, ó, vinde a mim, vocês que carregam uma mentira. E essa mentira está machucando com vocês, essa mentira está pesando nos ombros de vocês. Venha aprender de mim. Eu sou manso. Eu sou diferente do que o mundo. Eu sou humilde de coração. Porém, vocês vão ter que sentar para aprender de mim. Porque depois que vocês sentarem para aprender a minha verdade, aí vocês vão achar descanso para a vossa alma. Por que muita gente entra na igreja? Ele vem pelo convite do vinde. Ele é convidado pelo vinde de Deus. Ele é alcançado por esse vinde. Só que ele não consegue permanecer. É porque ele não quer sentar e realmente aprender de Cristo o que ele tem. Porque a gente vem do mundo, irmão, vivendo uma mentira. Essa é uma verdade. É por isso que eu não posso só conhecer. Eu tenho que conhecer a verdade para que ela venha me libertar, né? Conhecereis a verdade. Muitos conhecem coisas, mas conhecer a verdade é aprender de Cristo. Porque quando eu conheço a verdade e pratico ela em mim, eu consigo ser liberto das coisas que me aprisionavam. Então Jesus está dizendo assim, vinde a mim, vocês estão cansados das provas, dificuldade, o peso da vida, as mentiras que a gente carrega. Porque eu sou um professor, eu sou humilde de coração, não vou obrigar ninguém, não vou pressionar ninguém. Mas se vocês quiserem achar repouso para a alma, vocês vão ter que sentar para aprender de mim. A nossa dificuldade hoje, irmãos, não é ser alcançado por esse vinde. A dificuldade é quando eu tenho que sentar e aprender dele. Aprender as verdades que vai me confrontar, porque as verdades de Cristo, ela vai confrontar uma falsa realidade que eu vivia. Eu achava que essa mentira era uma verdade, mas agora eu sentei para aprender dele, e essa verdade vai confrontar. Por isso que o evangelho é confronto. Se o evangelho de Cristo não causar confronto para o meu coração, eu não sei se eu estou ouvindo o evangelho verdadeiro. Porque o evangelho de Cristo, ele vem com uma verdade para confrontar uma mentira. E o maior desejo de Cristo é que a gente se liberta das coisas que o mundo ensinou para a gente erroneamente. Jesus não vai obrigar ninguém a nada, ao contrário, ele faz um convite, vinde a mim. Vocês estão cansados, vocês não conseguem mais viver, porque essas mentiras que a gente achávamos que era verdade, ela começou a pesar na mente, começou a pesar no coração, aonde disso abre porta para uma série de coisas, depressão, e essa série de fatos, aonde as pessoas tiram a vida, achando que tirando a vida eu vou alcançar a paz, quando na verdade, irmão, a paz está em Cristo. A paz está em você sentar e ouvir dele. A paz está em você sentar e aprender de um Deus que tem verdades a oferecer. O mundo corre das verdades que o evangelho tem. Por quê? Porque vai ter confronto, irmãos. É por isso que tem esse confronto na terra, porque há uma verdade de Deus a ser revelada, que vai confrontar com uma outra inverdade que eu achava que era. Então esse convite de Cristo é um convite de amor. Ele está olhando para uma geração dizendo, gente, eu quero amar, eu tenho um amor para oferecer para vocês. Não um amor que o mundo dá, é um amor que não cobra. Um amor que não pressiona, é um amor incondicional. Eu não vou colocar condições para amar vocês. Eu vou amar vocês pelo meu desejo de amor próprio. Eu não vou pôr condições para que vocês venham a ser aceitos por mim. Mas vinde a mim, vocês estão cansados. Mas senta para aprender. Senta para ser ministrado de mim. Senta para vocês receber de mim aquilo que é verdade. O evangelho de Cristo muda, irmãos.
Deus muda o coração pretificado em coração de carne. Deus muda o marido ruim em homem bom. Deus pega a natureza humana que é ruim e pecaminosa e transforma na sua natureza perfeita. Deus pode fazer isso, irmãos. O desejo de Deus é entrar dentro das famílias e entrar com providência, tirando aquele rancor, quebrando a aresta, quebrando as paredes que a gente mesmo vai criando. Tem famílias que não vivem mais num lar, eles vivem numa casa. Tem pessoas que vivem numa casa, não mais num lar, porque é uma grande diferença entre viver numa casa e viver dentro de um lar. Casa é parede, alvenaria. E tem pessoas que só vivem dentro de paredes. Tem pessoas também que vivem no lar. Lar é comunhão, pastor. Lar é você olhar para o seu filho e dar bom dia. Lar é você olhar para a sua esposa e dizer, me perdoa. Lar é quando a gente se reúne na mesa, aí o marido olha para a esposa e fala, bem, pega o sal fazendo favor, porque lar é convívio, lar é essa troca de intimidade. E infelizmente muitas famílias brasileiras vivem dentro de paredes, não tem mais relacionamento, ou seja, Cristo já não está mais presente na mesa, mas o desejo de Deus é invadir essa família, ele é entrar no centro da família, e esse convite está sendo exposto hoje. Vinde a mim, família. Vinde a mim, você, irmão, que está abalado pelas crises, pelas percas, por aquilo que te fizeram de mal. Deus quer arrancar o mau sentimento, quer colocar aquilo que nós entendemos como regra de fé, que é o amor incondicional. O diabo está ceifando vidas aqui, ó, porque ele entra aqui no psicológico e rouba tudo aquilo que nós entendemos de paz. Irmão, a gente está vivendo um tempo de crise. A gente está vivendo o dia mal que Paulo disse para Timóteo, os dias trabalhosos, a inversão de valor. Hoje a mentira é verdade e a verdade é mentira. Hoje aquilo que nós temos de tradição perdeu-se o costume. Por quê? Porque a inversão de valores, e a igreja está introduzida neste meio. Mas Cristo disse, esta é a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer. Podem estar em aberta, mas não vai prevalecer contra aqueles que têm eu como Senhor. Então Deus está dizendo para nós, vinde, mas vem para sentar, vem para aprender aquilo que é verdade. O desejo de Deus, irmãos, é que todo dia a gente senta para aprender dele o que ele tem para oferecer. Na verdade, o Senhor não quer que a gente meramente o procura quando as coisas estão ruins. Na verdade, o Senhor não quer que a gente só procure Ele quando as coisas foi por água abaixo. O desejo de Deus é que a gente busca Ele também nos dias bons, quando você está bem alegre, que vire, que nasça dentro de nós o desejo de estar se relacionando com Deus. O ser humano, a cada dia que passa, está perdendo o seu contato com Deus. É por isso que a Bíblia diz que a criatura geme com dores de parto, querendo o Criador. E o Espírito Santo de Deus quer promover isso dentro de nós, irmão. Esse desejo de nós voltarmos à qualidade de filho, voltarmos àquele que, sabe, aquele desejo de voltar verdadeiramente a servir ao Senhor. O que acontece é que a gente está se perdendo ao longo do tempo. A gente está muito parecido com o filho pródigo que pegou as coisas e saiu de casa, achando que longe do pai as coisas iam ser bom. Só que chegou um tempo que aquele filho perdeu tudo. Aí ele coloca na mente, os funcionários do meu pai têm que comer e eu que sou filho estou vivendo essa vida desagradável. Aí a Bíblia fala, Lucas capítulo 15, versículo 17, e tornando em si, ele pensou, pequei contra o meu pai, pequei contra o meu Deus, eu vou voltar para casa. O que eu acho interessante, pastor Sidney, que antes desse filho voltar para casa, ele torna em si. A Bíblia é bem clara, e tornando em si, ele pensou, ou colocou no seu coração, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, eu vou voltar para casa. Irmão, a gente tem que voltar em si, tornar em si. É aquela oração de Paulo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O ser humano está perdendo a sua intimidade com Deus dia após dia. E esse convite de Cristo é tão atual como o jornal que vai ser escrito amanhã. Ele está olhando para o ímpio, ele está olhando para o crente, ele está olhando para todo mundo, irmão, dizendo assim, vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, mas vem aprender de mim. Eu sou manso, sou humilde de coração, não vou obrigar ninguém a nada, mas senta para aprender. O que Deus quer promover para nós, irmãos, é viver uma vida plena, abençoada, de paz em meio à guerra. Enquanto o mundo está aterrorizado com a futura, uma suposta guerra, a igreja está triunfando na paz de Cristo. Porque só nós, os cristãos, só nós conhecemos o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. Sabemos que Ele é o único ser que pode promover paz no meio da guerra. Foi igual a palavra que eu acabei de ler aqui para o irmão. Você está dentro de um vale cheio de osso. Você olha para um lado, osso. Você olha para o outro lado, osso. Osso seco, sem vida. Mas você ouvia a voz de Deus dizendo, profetiza sobre esses ossos, que vai voltar a ter vida.
Eu não sei para quem essa palavra vai estar sendo direcionada, mas eu sei que essa palavra está indo para o coração de alguém. Talvez é para você, mãe, que está ouvindo essa programação e está preocupado com o filho que saiu de casa. Ou para você, pai, que está clamando pelo filho que está afastado. Ou para você, esposa, que está clamando pelo marido. Ou para você, marido, que clama pela esposa, está sem esperança. Jesus está te convidando. Vinde a mim. Você que está cansado. Vinde a mim, você está sobrecarregado. Porque eu tenho um jugo leve. É leve, porém é um jugo de responsabilidade. É leve, mas um jugo de muita responsabilidade. Senta, aprende de mim, que você vai ter descanso para a vossa alma. Como que eu adquiro descanso para a minha alma? Aprendendo de um Deus que tem um descanso. Como que eu encontro refúgio para minha alma quando eu habito nos esconderijos do Altíssimo? Como que eu procuro paz em meio à guerra quando eu procuro aquele que é dono da paz? Jesus já tinha dado a receita, irmão. Que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele já venceu por nós. E se ele já venceu, ele está dizendo, tem garantia minha que eu já venci por vocês. Mas para mim adquirir essa vitória que por Cristo já foi vencida, eu tenho que procurá-lo e aceitá-lo que ele tem para mim. Não tem como, irmão, servir a Deus só quando eu quero, não. Nós temos que ter uma vida íntegra buscando a Deus dia após dia. Porque os dias são de dor, os dias são de dificuldade. Tudo está virado ao contrário, tudo parece que inverteu. Mas Deus não perdeu o controle da sua família. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus está no controle de tudo. Ele está dizendo, vinde a mim. Mas senta, aprende, porque você vai ser descanso para a vossa alma. Talvez você está aí fadigado, ouvindo essa palavra, dizendo, Deus, mas como? Mas como eu vou fazer? Simples, irmão, aceita os ensinamentos de Cristo para você. Aprender a você sentar na condição de aluno e ouvir do professor Cristo o que ele tem para te ensinar. Porque aí então, irmãos, vai ter descanso para a vossa alma. Isso é um convite de Deus, que é aberto ao público, porém a promessa do descanso é condicional. O convite do vinde é um convite público, vinde a mim, todos. Só que o descanso da alma é algo condicional, pastor. É para quem senta e aprende dele. Não tem como, irmãos, eu receber de Deus o alívio se eu não sento para descobrir o alívio que Ele quer me oferecer. Não tem como eu descobrir a paz sem sentar para ouvir daquele que é o dono da paz. Jesus está falando com gente nesta noite. Jesus está virando esse dia que já vai se virar-se com alguém dizendo, a paz que eu tenho para você está em mim. Só que essa paz só chega em você quando você aceitar aquilo que eu tenho para te oferecer. Jesus está dizendo, o vinde é para todos, só que o aprender é para poucos. Nem todos querem sentar para aprender. A gente vive, infelizmente, uma geração difícil. A geração que Paulo tinha dito a Timóteo, a geração de pessoas que criaram para si suas próprias ideologias, como comichões no ouvido. Mas Deus, nesta noite, está limpando o nosso ouvido, para que a pureza do Evangelho chegue na nossa mente, dentro do nosso coração, para que assim nós achamos descanso para a nossa alma. E eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui, não vai ter suicídio na sua família, seus filhos não vão querer ter o desejo de tirar a própria vida, porque hoje o alívio do Espírito Santo, hoje a graça do Evangelho, hoje a paz do Espírito de Deus está invadindo o seu coração, porque você está sentando e aprendendo de um Deus que tem paz para oferecer. E Ele está dizendo para nós, se quiseres achar descanso para a vossa alma, você tem que sentar e aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. O fardo é leve, realmente o fardo é leve, porém é um leve, porém de muita responsabilidade. O fardo é leve, porém tem muita responsabilidade nessa leveza desse fardo que Deus quer dar para nós. E isso é uma promessa que Deus tem condicional. Haverá descanso para a vossa alma, desde o fato que você sentar e aprender de mim. Eu quero profetizar para a vida de cada um dos irmãos que está nos ouvindo, que esse fardo de Jesus, o fardo leve, vai chegar na sua vida. Eu quero profetizar que esse descanso da alma chegará para você. Talvez você está com desejo de tirar a vida. Talvez ninguém te falou que você presta. Talvez ninguém falou que te ama hoje. Jesus está te dizendo, eu te amo em Cristo Jesus. Talvez você está sentindo desvalorizado. Deixa eu dizer uma coisa, você tem valor para Deus. Pode ser que ninguém te valorize, mas há alguém no céu que tem valor para você. A gente, infelizmente, depende de pessoas para ser valorizado. Primeiramente, não depende de Deus. Há um Deus no céu que tem dado valor para você. Você só não procurou ser valorizado porque você não entendeu ainda o propósito dele. Senta, aprende dele, que você vai descobrir que você tem muito mais valor do que você imaginava. Eu quero profetizar para jovens da nossa geração, os futuros ministros do Evangelho. Vocês são responsáveis, jovens, de pregar o Evangelho para a minha filha, para os nossos netos.
essa responsabilidade vai cair sobre vocês. Então busque a Deus intensamente. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue o seu melhor para Deus. E se entregue-se para Deus sem reserva. Porque amanhã você que vai ser responsável de levar o evangelho para as futuras gerações que estão chegando. E eu creio, pastor, que a promessa de Joel vai se cumprir na nossa geração. Deus vai encher do Espírito todos, de uma forma extraordinária, que o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós estamos a um passo do arrebatamento, mas eu sei que antes do arrebatamento acontecer, Deus vai cumprir todas as promessas direcionadas à tua família. Promessas essas que foi fiel de um Deus que é fiel. É como diz o apóstolo, o Deus que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Eu quero aqui profetizar nesta noite que o Deus de Israel, ele vai cumprir todas as promessas que ele tem direcionado para a tua família. Eu profetizo salvação, eu profetizo cura no lar, eu profetizo restauração no casamento, eu profetizo cura da mente e da alma, eu profetizo restauração na tua mente e no teu coração para a glória de Deus. Talvez você está vivendo a dúvida. Que dúvida é essa, William? A dúvida daquele salmista do Salmo 42. Por que te abates, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Alguém se questionando a si mesmo. Por que te abates, ó minha alma? E por que está perturbada dentro de mim? Aí ele achou razão para o problema. Espera em Deus. Porque ainda o louvaremos na salvação da sua bendita presença. Deus vai começar a dar sentido sobre a vossa vida. Deus vai dar sentido para você acordar de manhã, olhar no espelho e você se ver como a melhor pessoa do mundo. Porque, irmãos, uma coisa é verdade. Para você produzir amor em alguém, você tem que amar a si mesmo. Jesus disse no seu segundo mandamento: ama ao próximo da mesma forma que você ama a si mesmo. Pastor, se não há amor próprio em mim, eu não posso produzir amor em ninguém. Se eu não consigo me amar, pastor, se eu não consigo me respeitar, eu não consigo produzir, pastor, amor em alguém, porque Jesus disse, William, ama o próximo da mesma forma que você mesmo se ama. Então, se eu não consigo achar diretriz para a minha própria vida, me amar, vai ser impossível de eu produzir esse amor em alguém. Então, Jesus está te dando a receita. Se ama. Se olha no espelho não como lixo, mas se olha como aquilo que Deus te fez, a criatura perfeita, sua imagem e a sua semelhança. Porque se amando, você vai conseguir produzir amor em alguém e os seus relacionamentos externos serão abençoados para a glória de Deus. Porque esse é o desejo de Deus. Abençoar não só você, mas todos que estão sob a sua volta. O desejo de Deus é que esse amor que está introduzido dentro de você produza amor no próximo e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu encerro esse período da mensagem dizendo para você que o descanso da sua alma não está na televisão, não está naquela saída, não está na praia que você vai, que é bom, mas o descanso da sua alma está em Cristo Jesus. E como que eu adquiro esse descanso? Sentando e aprendendo de um Deus que é humilde, que ensina de coração, que o seu fardo é leve, porém responsável. Haverá descanso para a nossa alma desde o princípio momento que eu sento para aprender de Deus as suas verdades. Que Deus te abençoe. Que essa palavra de alguma forma invada o teu coração. E se você sentir de Deus de compartilhar com alguém, compartilha. Às vezes tem alguém precisando, irmão, de uma palavra dessa. Seja você o veículo de Deus para vir trazer descanso para a alma de alguém. Que Deus te abençoe e que essa palavra invade o seu coração e a sua alma em nome de Jesus. Deus abençoe para a glória de Deus. Glória a Deus. Que bênção maravilhosa, né? Palavra forte, palavra que falou profundamente no nosso coração, amém? Estaremos preparando para orar e entregar esta campanha. Desde já agradecemos a Deus pela audiência, amém? Divulga esta programação, que já estamos já com 4 anos no ar, né? Vai fazer agora em junho, amém? Levando a palavra de Deus. E agradecemos aí a presença de todos que estão aí no Facebook, a minha esposa, missionária Sandra de Abreu, que Deus abençoe, que esteve conosco também no monte. Que Deus abençoe a irmão Devaí Pereira, diaconisa irmã Divânia de Oliveira, seu esposo, diácono Alexandre, né? Que Deus abençoe o irmão Marcos Antônio, né? Glória a Deus, que Deus abençoe também. Né? Ele diz aqui, ó, a paz do Senhor Jesus, como é bom ouvir o irmão pregando. Que saudade, irmão Marcos Antônio. O Marcos Antônio está lá em Rio Verde. Que benção, Rio Ele, Verde. o Rômulo, um abraço para eles. Deus abençoe os irmãos aí de Rio Verde, amém? O diácono irmão Rodrigo, que esteve conosco no monte, que é o pai do pregador Mirim, né? O Jean Lucas, a Rebeca, a missionária Adriana. Que Deus abençoe todos os irmãos, o jovem Mateus, amém? O presbítero irmão José, Carlos, a sua esposa diaconisa irmã Silvana. Que Deus abençoe a todos os irmãos,
amém, que tem nos ajudado aí através da oração, né, intercedendo a favor de almas. Então nós estaremos já iniciando a oração da meia-noite. Pastor, eu posso mandar um abraço? Pode, meu querido. Quero aproveitar esse momento aqui, mandar um abraço à minha esposa, diaconisa irmã Luana, a minha filha, a Agatha Vitória, mandar um abraço ao meu pastor presidente, pastor Luiz Carlos, a nossa pastora vice-presidente, pastora Paula, o meu pastor da congregação e meus pais, pastor Carlos, pastor Juscelene. Deus abençoe todo o Ministério da Fé. A gente faz uma extensão com o Brasil para Cristo, que o pastor decide aqui uma benção. Que Deus abençoe o Ministério da Fé em nome de Jesus. Amém? Beijo a todos os irmãos em nome de Jesus. Vamos fazer, pastor, o período da oração agora? Isso. Então, os irmãos que estão no propósito aí, que o pastor coloca. Seu milagre. Ore a Deus. Tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração. O seu milagre ao seu alcance. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Pai querido, nesse período, ó Pai, de oração, nós queremos interceder por cada um dos teus servos, ó Pai, que estavam ligados, Pai, que estavam ligados nessa programação, meu Pai. A todos quantos no rádio, no carro estão ouvindo, meu Pai, eu quero direcionar a minha oração, pedindo a Deus, ó Pai, que o Senhor venha aliviá-los, ó Pai, desse fardo pesado que o mundo tem sobrecarregado. Deus amado, eu quero abençoar também a vida aqui do nosso amigo, pastor Orsidney, a pastora Sandra, todo o Ministério Brasil para Cristo. Abençoa, Pai, a cada amigo, a cada irmão, ó Pai, abençoa cada um dos teus servos, abençoa o meu pastor presidente, o meu pastor da congregação, abençoe, Pai, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Meu Pai, nós te pedimos uma bênção especial para a nação de Israel, como diz a tua palavra. Pai, dê paz para Israel, abençoa com paz a Israel. Pai amado, abençoa cada um, ó Pai, que cerca a nossa vizinhança, cada um, ó Pai, que pertence ao nosso hall de amigos. Meu Pai, eu intercedo por cada um, ó Pai, que neste momento estão no hospital, a cada um que estão, Pai, numa fila esperando a cirurgia, a cada um que estão na espera, Pai, de um órgão para transplante. Meu Pai, visita os presídios brasileiros, ó Pai. Pai, visita com graça, com misericórdia, Pai, pessoas que precisam. Pai, eu direciono esta oração pedindo que o Senhor venha aliviá-los para a glória do teu nome, meu Pai. Eu acredito, meu Pai, como diz a tua palavra, bendita é a nação cuja Deus é o Senhor, ó Pai. Eu acredito que o Brasil é do Senhor, meu Pai. Eu acredito no avivamento que chegará, Pai, aqui no nosso país. Eu acredito, meu Pai, que o Senhor vai levantar uma nação diferente, meu Pai. Deus amado, eu intercedo por cada força religiosa do nosso país. Pai amado, Pai, eu abençoo, Pai, as nossas forças governamentais, nosso presidente. Meu Pai, abençoa a cada prefeito, Pai, a cada governador, ó Pai, a cada um, ó Pai, que são responsáveis pelas leis brasileiras. A tua palavra diz que nós devemos orar, Pai, por aqueles que regem o nosso país. Eu direciono, Pai, a nossa oração para o Congresso Nacional. Pai, são ali, ó Pai, que saem leis que beneficiam a nossa família, meu Pai. Guarda aquele lugar, meu Senhor. Nós sabemos que nós estamos no princípio do fim, meu Pai. Tudo conspira contra, Pai, os princípios moral da igreja e da família. Mas nós te pedimos, ó Pai, a mesma oração do apóstolo Paulo. Por essa causa eu me coloco de joelho perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja família recebe o nome. Meu Pai, visita aquele lugar. Ali é responsável pelas leis. Dá livramento, meu Pai, para a família. Dá livramento para o teu povo, meu Pai. Que a injustiça não venha prevalecer, mas que a justiça do Senhor venha prevalecer, meu Pai. Abençoa cada pai, abençoa cada mãe, abençoa cada jovem, abençoa cada um que fez o propósito da campanha desses 12 meses, meu Pai. Abençoa cada igreja, a cada placa ministerial, abençoa cada ministro do Evangelho, a cada pastor, a cada membro, Pai, a cada um que estão à frente de trabalhos. Meu Pai, nós pedimos uma oração especial. Guarda a igreja de Cristo, Pai. Protege nossos irmãos que estão no campo missionário, os nossos irmãos que estão na faixa de Gaza, que estão ali como missionários, sofrendo retaliações. Países, ó Pai, que são retaliados através do Evangelho. Países, ó Pai, que o Evangelho é escasso, mas tem pessoas ali corajosas, ó Pai, que saíram, ó Pai, dos seus aposentos, que saíram da sua localidade para estar ali pregando o Evangelho. Dá força para os nossos irmãos em Cristo, para os missionários, para aqueles que estão ali levando a palavra, meu Pai. Guarda, dê livramento, Senhor. Visita os países, qual, Pai, não se pode pregar a palavra, mas ali tem missionários, meu Pai. Eu abençoo a minha família, eu abençoo a família do pastor Orcide e do nosso irmão Aguinaldo, meu Pai, e todas as famílias brasileiras. Nós abençoamos todas as famílias e pedimos a bênção de Deus, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre o nosso país, sobre todas as nações. Abençoa com graça,
graça, com paz e com misericórdia. Nos abençoa, é que nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que bênção maravilhosa, Louvado né? seja Deus. Recebe as bênçãos do Senhor, as vitórias. Amém. Você que perseverou nesta campanha. Foram 12 dias, 12 passos na presença do Senhor. A cada noite simbolizou um mês do ano de 2020. É só aguardar no momento certo, na hora certa, Deus vai concluir a sua bênção e a sua vitória. Ficamos por aqui, se Deus nos permitir, logo mais às 23 horas estaremos aqui. Amém, já estamos já a 3 minutos, amém, desta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020. Que Deus venha abençoar, que você venha ter uma terça-feira abençoada, um trabalho abençoado, né? Um dia de trabalho abençoado. Você que irá descansar, você que está no trabalho, que daqui a pouco estará indo para o seu lar, que Deus abençoe, que Deus guarde. Se precisando falar conosco, pode nos ligar pelo telefone 67, que é o DDD de Mato Grosso do Sul, no Brasil, 67, telefone 99289-1106, 67 99289-1106, amém? A saudação final aí do presbítero irmão William Nascimento, aí ele vai passar o endereço ali da igreja, né, que nós aprendemos a amar, amém, o bairro, né, e depois a saudação final também do cooperador irmão Agnaldo, que esteve aqui nos auxiliando nesta noite. Amém, meus irmãos, eu quero deixar aqui as minhas considerações finais. Obrigado pelo carinho de você, ouvinte, você que emprestou a sua casa, o seu ouvido, para a gente liberar uma palavra. E que Deus abençoe sua terça-feira e que esse ano de 2020 vai ser um ano de providência e poder e graça de Deus. Eu quero agradecer o pastor Ocide, nosso amigo, aqui também o irmão Aguinaldo, todo o ministério O Brasil para Cristo pelo carinho conosco. E também deixo um pedido que o pastor nos deu essa oportunidade. Nós estamos ali situado na rua Urupês, número 1110, Jardim Noroeste, Igreja Evangélica Pentecostal Ministério da Fé. Também estamos na campanha dos 12 e amanhã será o 5º dia da nossa campanha. Estará conosco pregando o pastor Tancredo Vieira. Quem conhece sabe que é uma bênção de Deus, homem de Deus. E dá o convite para vocês, toda terça, quinta e domingo, estamos ali cultuando a Deus ali na congregação do Noroeste. Tem a nossa igreja sede, que é ali na rua Osmar de Andrade, número 33, na Coab e na Chivilha, bem na divisa ali. Está ali nosso pastor presidente, pastor Luiz Carlos, pastora Paula, pastor Wagner e pastora Michelle ali. Estão toda os obreiros que vão te receber com o maior carinho. Deus abençoe, obrigado pelo carinho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Está aqui a palavra com o nosso irmão Aguinaldo para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia, né? Palavra forte aí para o nosso diretor dessa noite, né? Foi uma bênção lá no encerramento da nossa campanha lá, né? 12 dias para 12 meses do ano, né? Se encerrou hoje, junto com todos os irmãos lá. E quero desejar a todos uma ótima quarta-feira. E crer, irmãos, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória, que benção, né? O presbítero irmão William vai deixar o seu contato para aqueles que quiserem ligar, pedir oração, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O meu número é 9212-6506, DDD 67. Aí fica a critério dos irmãos, a gente ora, né? Estamos na disponibilidade de Deus para abençoar a sua vida, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Estaremos hoje à noite, eu e a minha esposa missionária Sandra de Abreu, juntamente com a equipe de obreiras ali no templo da Igreja Brasil para Cristo, ali do Residencial Buzo, na rua Cojunhamaque, 112, a partir das 19 horas. Se Deus nos permitir, estaremos, amém, aqui às 23 horas com mais uma programação Desperta Brasil. Que Deus abençoe o irmão Igor Daniel, né? Glória a Deus, ele está dizendo que uma linda palavra chegando aqui em Chapadão do Sul. Que Deus abençoe toda a autoridade de Chapadão do Sul, toda a população aí, que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe e ficam todos na paz do Senhor Jesus.